Convidar a missionária Luísa para fazer a oração pela pastora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos, igreja. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Soberano Deus, Altíssimo Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, Senhor. Vou entregar a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, agora fazer missão da Tua palavra, Pai. Usa ela com autoridade, com poder, como o Senhor tem usado neste lugar. Pai, trabalha em nossos corações e na nossa mente. Que a Sua filha venha ser um canal, meu Pai, para nossas vidas, como ela tem sido, meu Deus. Pai, querido Pai amado, nós entregamos a vida da Tua serva nas Tuas mãos. Neste momento é que eu te peço, te louvo e te agradeço pela vida da Tua serva. Em nome de Jesus, amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Amém, igreja. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E por isso, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Toda a igreja lê o versículo 8. Doze. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Às vezes a gente vem assim, hoje eu vou falar sobre isso, eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo. Mas quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente tem que falar de acordo à vontade de Deus. Então eu vi essa palavra aqui, e a palavra introdutória quase praticamente confirmou essa palavra de Timóteo. Paulo, junto com Timóteo acompanhando Paulo, e Timóteo aprendeu muitas coisas com Paulo. Paulo, pelo sofrimento dele, ele foi orientando a Timóteo como viver no meio dos malfeitores, no meio dos ímpios, como ele conduzir, falar, testemunhar Deus na sua vida.
E muitas vezes hoje, nós que conhecemos a palavra de Deus, será que nós estamos testemunhando Deus na nossa vida? Será que a gente está dando ouvido à voz de Deus? Quando ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha como é que Paulo trata Timóteo. Ele trata como? Filho. Aqueles que acompanhavam, era Lucas, era vários que acompanhavam Paulo, via, eles não queriam ver Paulo sofrendo daquele jeito. Mas a chamada de Paulo levou Paulo a isso. A prova que Deus permitiu Paulo passar era para ver se Paulo suportava e era sincero com Deus. Porque antes dele ser Paulo, ele era o quê? Saulo. Ele era contra as coisas de Deus. Ele negava Deus, ele perseguia os crentes. Ele vivia de qualquer maneira, Paulo. Só que quando ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro verdadeiro, de renúncia mesmo. Ele foi tocado na carne. Eu não sei como Deus te tocou para você chegar até aqui. Eu não sei em que estado Deus te encontrou, porque ele me encontrou num estado, não foi de prostituição, não foi de malfeitores por aí afora, mas num estado assim, que eu vivia no belo prazer da vida, nos carnavais da vida. Minha mãe ia para as casas assim, de espiritismo, me levava. Então Deus já tinha um propósito. Diga para quem está ao seu lado: Deus já tinha te escolhido desde o ventre da sua mãe. Irmãos, quando Deus tem um propósito na vida da gente, os nossos pais, ou até os nossos pais, podem nos levar para tudo quanto é lugar, mas Deus até permite. Mas a escolha dele para a minha vida e a tua vida, um dia ele separa de tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo, Magali. Nós estamos nesse mundo. Às vezes você pode até dizer: mas eu continuo aqui nesse mundo. Sim, sim. Deus permitiu eu e você estar aqui nesse mundo, estar aqui nessa terra. Mas para quê? Diga para quem está do seu lado: para fazer diferença. Deus quer que nós façamos diferença. Foi assim que Paulo passou pelo que passou antes. Imagine, você sabe, eu vejo assim que o sofrimento maior de Paulo foi porque ele perseguiu tantas as pessoas, falou tão mal de Deus, de Jesus, que quando ele se entregou a Jesus, ninguém queria acreditar nele. Sabe aquela pessoa mentirosa, enganadora, sempre está mentindo, sempre está enganando. Eu faço e não faz, diz que não faz e faz. Perde o crédito. Perde o crédito. Porque até você voltar a acreditar, demora, fica difícil. É a mesma coisa de um casal, quando o marido começa a trair a mulher. Qual a confiança que aquela mulher tem mais naquele homem? Qual a confiança que aquele homem tem mais naquela esposa? Ela convive com ele, ele convive com ela, mas não há mais aquela confiança como antes. Assim é quando as pessoas mentem para você, para nós. Perde o crédito, perde a confiança. Até quando fala a verdade, você não acredita, não sabe se é verdade ou é mentira. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo, ele falava muito mal, perseguia, jurava, matava os crentes, jogava crente no calabouço, jogava crente na prisão. De repente ele tem aquele encontro com Deus. Diga para quem está do seu lado: o seu encontro com Deus foi para fazer diferença. Temos que fazer. A palavra de Deus diz que há diferença de quem serve e quem não serve. Então, quando ele teve aquele encontro, teve que acontecer algo muito, muito sobrenatural com Paulo. E o que aconteceu com Paulo naquele encontro?
Quem sabe? Perdeu a visão. Eu não sei o que você vai ter que perder para poder levar Jesus a sério. Zacarias, ele não tinha filho. E quando teve um encontro, quando Deus falou sério com ele, que disse: olha, você vai ter um filho, sua esposa vai ter um filho. Ele, como? Eu já velho, minha esposa velha. Ele fez o quê? Duvidou. E o que ele, para ver, até ele ver o filho nascer e continuar a jornada dele, ele ficou o quê? Ficou mudo. Então cada um tem o quê? Diga comigo, uma marca. Qual a marca que você quer de Deus para você seguir a Ele? Você está preparado? Será que você está preparado para a marca que Deus quer deixar em você? Paulo teve. As marcas de Paulo foi o que levou a fidelidade dele para com Deus. Ele perseguiu, não queria compromisso com Deus, maltratava, fazia, mas aquele encontro que tocou mesmo nas entranhas de Paulo, que ele chegou a perder a visão. De repente, você veja que Ananias, quando Jesus pegou Ananias e disse: olha, vai lá, na rua direita, na rua tal, e tem lá um homem chamado Paulo, aquele. Então alguém vai sempre te apontar: aquela mulher, aquele homem. Por quê? Porque a mesma pessoa que rejeita as coisas de Deus vai ser injuriada pelas pessoas que via como a gente maltratava, como a gente não testemunhava, envergonhava. Pronto, a palavra é verdade, é essa. A gente envergonhava o nome do Senhor, porque não dava crédito para Ele. Então Paulo era assim. E quando Ananias recebeu uma ordenança para ir lá onde está Paulo e orar com Paulo, ele, mas logo aquele, Senhor, nossa, o que foi que Deus disse para ele? Não, eu tenho um negócio com ele, eu tenho um negócio com aquele homem, é o meu escolhido. Olha só, disse: é o meu escolhido. Irmão, Deus, Ele quer ver isso em mim e você. Deus quer ver eu e você honrando Ele aonde nós estivermos. E muitas vezes a gente não está fazendo isso, a gente está envergonhando o nome de Deus. Por isso que ele chega para Timóteo. E Timóteo foi desde novo, Timóteo vendo, acompanhando o sofrimento de Paulo. E tanto que quando Paulo ia de uma cidade para outra, não é porque está passando série, não. Vem a palavra, lê Atos, que você vai ver. Quando ele ia para um lugar para outro, todo mundo já sabia que ele ia ser maltratado, ia ser preso. Todo mundo: Paulo, não vá para tal cidade, não vá. Ele ia, porque ele tinha que passar. Muitas vezes, irmãos, tem que passar por uma moenda de Deus para poder obedecer a Deus, chegar a contemplar a escolha de Deus na nossa vida. Não é, eu creio que não é isso que Deus quer. Deus apenas permite, pelo nosso descaso, a chamada dele. Porque cada um aqui tem uma chamada de Deus. Cada um de nós temos uma chamada. Mas só vai se cumprir se você quiser. Poxa, mas Deus está me chamando, por que se eu não quiser? Porque Ele não me obriga nem te obriga. Deus, Ele nos separou. Deus, Ele diz que não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Deus diz isso. Nós somos privilegiados de ser escolhidos por Ele. Só que Ele não obriga a gente a segui-lo, não obriga a gente a fazer a vontade dEle. Então quando Paulo chega para Timóteo e fala essas coisas, ele diz: olha, fortifica. E ele diz aqui, ele diz: olha, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens, o quê? Fiéis. Se eu andar com pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas que nem estão aí para Jesus, eu vou aprender o quê? O que é que vocês vão aprender?
Então, quanto mais a gente se aproxima de pessoas conhecedoras, pessoas de boa índole, pessoas de bom comportamento. Isso aqui, irmão, Deus não está falando para mim só andar com pessoa rica, você também. Andar com pessoas de dinheiro e só para casa de pessoas poderosas. Não. Deus está dizendo aqui, olha, presta bem atenção. De homens que tenham testemunhos, olha só. Entre muitas testemunhas que eu viste, confia a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos. Olha só, para também ensinar os outros. Se as pessoas não veem em mim um bom caráter, uma mudança, vai querer me acompanhar? Vai querer te acompanhar? Não. Às vezes a gente fala para as pessoas, se eu e você não tiver um bom comportamento, não tiver uma boa índole, vai dizer, vai ouvir, vai entrar aqui sentado. Mas se vê, vai ouvir, mas não vai dar ouvido. Mas se vê o meu e o teu testemunho diferente, vai querer conhecer mais a tua vida com Deus. Vai querer conhecer mais esse Deus. Mas não sei se os irmãos têm passado por essa experiência, ou têm ouvido e visto, como está difícil você falar de Jesus hoje. Muito difícil. Ninguém quer dar mais ouvido não. Acha que é perder tempo. Sabe por quê? Porque os crentes estão envergonhando Jesus. Infelizmente. Então, quem anda na carne, sem dar entrada ao Espírito, sem dar liberdade ao Espírito trabalhar, mas eu vou para a igreja, eu vou ser crente igual aquela irmã é, igual aquele irmão é. Não quer mais. Só, irmãos, que as pessoas que pensam dessa forma, estão se afundando. Não pensa que diz, não, eu tenho que seguir a Cristo, não o comportamento de A e de B. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar e lembrar o porquê que eu e você está aqui nessa terra. Não foi porque você foi escolhida por um pastor, por uma pastora. Você não está aqui nessa terra, nessa igreja, porque você foi convidado, não. Foi porque um dia teve alguém que pagou um preço pela minha e pela sua vida. E não foi um preço de real, de moedas, de euros, de liras, desses dinheiros. Por aí não. Foi de sangue, gente. Se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar e buscar o verdadeiro motivo que nós estamos nessa terra, eu tenho certeza que na hora que nós levar a sério por que eu e você estamos aqui nessa terra, nós vamos começar a pensar no diferente. Nós vamos valorizar quem nós somos. Porque Paulo, quando ele diz aqui, ó, confia a homens e fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Quem era Paulo? Por que hoje, quando Paulo falava isso, começou a falar isso, ninguém deu crédito? Porque ele falava o contrário. Então, se eu e você tiver um comportamento contrário, ninguém vai dar crédito, nem em mim, nem em você. Porque não vê a essência do Espírito de Deus na nossa vida. Só vai dar crédito quando vê, não vai pelo que ouve, mas pelo que vai ver a minha e a tua transformação. A diferença que eu e você fizer, onde quer que nós estejamos, é o que vai chamar a atenção das pessoas. Então, quando ele diz aqui, ó, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Olha só. Desta vida. A fim de agradar o quê? Que ele alistou. E quem foi que te alistou? Quem foi que te alistou, igreja? Foi ele. Ele pegou lá, foi ele que cravou naquela cruz o meu e o teu pecado. Foi ele que cravou, não gravou, ele cravou
naquela cruz a minha e a tua vida, para que nós estivéssemos aqui hoje. Somos poucos, mas se você veio para adorar e para levar Jesus a sério, é com você que Ele conta, é comigo que Ele conta. Sabe por que você entrou aqui por essas portas? Porque eu entrei aqui por essas portas. Mais um livramento que Ele deu para nós. É mais uma oportunidade que Ele está dando para mim e para você acordar e vivenciar o que Ele tem preparado para mim e para você. Por isso que a gente não pode perder essa oportunidade que Ele ainda está dando. Não é porque eu sou boazinha nem você, é porque Ele ainda é misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Mas como Ele diz aqui, Ele deu chance, está nos dando chance para nós o quê? Ensinar a outros. Como falou o versículo 2. No 4 Ele já diz, a fim de agradar aquele que nos alistou. Então não vamos ficar se embaraçando com as coisas dessa vida, como muitos de nós muitas vezes se embaraçam com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, e não está dando crédito à vida que tem através de Jesus Cristo. O 5 ele diz, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Legítimo. Será que nós estamos sendo assim com Deus? Igreja, quando eu falo assim, Deus está falando comigo também. Não estou falando para a igreja não, é cada um de nós. Deus está, eu louvo até a Deus num momento desse, que eu digo, Deus, como o Senhor ainda fala, ainda na velhice com vocês. Tem jovens aqui, tem pessoas também idôneas, mas Deus está falando com os jovens, com idosos. Eu estou dando oportunidade aos velhos e os novos de ainda mudar muitas coisas que ainda precisa, enquanto eu não desço, que vai ser tão rápido que não vai dar tempo para arrependimento não, igreja. Não vai dar tempo como aquele, pastora, mas aquele ladrão, ó, na última hora. Então fica aí sentado, sentada, com a boca escancarada, esperando ele vir dizer, Jesus, ainda bem que eu estou aqui. Porque não vai ser a mesma coisa daquele ladrão não, igreja. Não vai ser a mesma coisa, não vai dar tempo para arrependimento mais não. Não vai dar tempo de dizer, tá bom meu filho, você vai estar lá comigo no paraíso. Tá bom minha filha. Eu não estou esperando por isso. A minha vontade, a minha oração é, Senhor, em nome de Jesus, vai vendo, eu não vejo, porque você não vê seu erro. Eu não vejo o meu erro, mas Jesus vê. Né? A gente vê do outro, mas não vê em nós. Jesus vai me limpando. Jesus, o Senhor vê o que está dentro de mim, que pode não me deixar subir. A gente tem que orar assim, igreja, para nós termos, assim como nós estamos tendo oportunidade de entrar por essas portas, é fácil. Mas para entrar lá, não vai ser fácil. Tem que ser agora. Olha para essa pessoa com esse olhar de profeta e ajuda ela e diz a ela aí, ó, tem que ser agora. A mudança é agora. Está aqui, ó, Paulo está palestrando com Timóteo para mostrar para nós que ainda está em tempo. Pode ser hoje. Ninguém sabe quando sair daqui o que vai acontecer daqui para amanhã. Nenhum de nós sabemos. Só Deus sabe. Então nós estamos tendo essa oportunidade de mudar os nossos pensamentos. Quando ele diz aqui, olha só, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro dos frutos. Dos frutos. Olha só. Jesus, ele deu a vida por mim e por vocês. Então ele quer. Eu quero tirar isso para a minha vida hoje. Ele me deu o fruto de vida. Então ele quer ver os resultados desse fruto. Na minha vida, na tua vida.
Porque o preço que ele pagou foi alto. Então ele quer retorno de mim e de você. É por isso que ele está cobrando dessa forma com a gente. Ele diz que ele quer ser o primeiro. Poxa, então Paulo sofreu e ele queria ver o resultado dos frutos que ele estava dando. Porque ele estava sofrendo muito, mas ele sabia que estava sofrendo. Porque ele negou muitas vezes a Jesus. Ele fez pessoas rejeitar também Jesus. Imagina até o povo começar a acreditar que realmente ele era de Jesus, estava difícil. Então quando ele chega para nós que fala assim, ó, o 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Quem dá força para nós continuar é Ele, se a gente buscar de todo o nosso coração. Nenhum de nós sai de certas situações sozinho nem sozinha não. Se você tem gente na sua casa que é evangélico, se apega. Ah, pastora, mas eu não vejo testemunha. Se apega então só o nome, se apega às palavras, esquece o comportamento de quem está contigo e viva a palavra de Deus. Vamos começar a aprender isso. Não quero nem saber como é que a irmã está se comportando com o irmão. Eu quero o que prega para mim. Eu vou viver o que prega, não é o que dizem. Tem isso aqui, se eu não me engano, até Mateus tem um versículo que fala isso. Não vá pelo que falam, pelo que fazem, mas que falam. Então a gente vai seguindo a palavra de Deus. Mas se você vê um certo comportamento na pastora, não siga, segue quando ela lhe der isso aqui, ó. O alimento verdadeiro é esse. Em nome de Jesus. Então quando ele diz aqui, ó, porque o Senhor te dará entendimento. Ninguém na face da terra dá um entendimento, dá uma comida tão boa, forte, como Deus. Para que um maior testemunho do que Jesus? Então, não siga o testemunho meu, nem de A, nem de B, mas segue o de Jesus. Segue as orientações dele. Ele diz aqui para nós, aleluia, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Segundo ele ia pregando, ele ia despertando quem era o verdadeiro Deus. Aleluia. Segundo o meu evangelho. Quem era Paulo para hoje estar falando isso? É assim que Jesus revê eu e você. Poxa, quem era ela? E hoje eu vejo, é minha escolhida, é meu escolhido. Jesus, ele quer ser, ele quer nos honrar, ele quer se sentir assim, agraciado por mim e por você, pelo meu e pelo teu testemunho. Precisamos se preocupar em alegrar o coração de Deus. Ele diz assim, aleluia, louvado seja Deus. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Como um malfeitor. Quando a gente verdadeiramente começa a agradar a Deus, começa a deixar o Espírito de Deus fluir dentro de nós, as pessoas não vão nos valorizar não. Não vai achar graça em nós não. E pastora, eu vou mudar de vida. Porque quem não dá valor a Cristo, não vai dar valor a nós, que na realidade não está me dando valor, nem a mim, não está dando valor a Deus na minha vida e na tua vida. Vai rejeitar Jesus sempre, enquanto eu e você tiver. Por que as pessoas rejeitavam Paulo? Porque Paulo mudou de Deus, saiu dos deuses para adorar Deus. Então nós também seremos rejeitados. Já somos rejeitados por muitos. Depende de como nós estamos vivendo na terra. Então,
Por isso que ele está falando dessa forma conosco, como malfeitor. E a palavra de Deus não pode estar presa dentro de nós. Nós temos que expandir. Às vezes você não pode nem falar em certo lugar, mas o seu comportamento vai chamar a atenção de alguém. O meu e o teu comportamento vai chamar a atenção de alguém. Irmãos, quando a gente se comporta mal, muita gente sabe o caráter que eu tenho. Se a gente se comporta bem, alguém também reconhece aquele comportamento. Há uma diferença, irmãos, do meu e do teu comportamento. Alguém vai começar a te respeitar quando você começar a viver diferente. Vai, com certeza vai. Muitos vão até aborrecer. E pronto, virou santarrão, virou santarrona. Começar, mas um dia vai necessitar de você para orar, para pedir uma palavra. Quando estiver lá na igreja, orar por mim. Aquela pessoa que muitas vezes está te rejeitando hoje, vai querer você perto dela. Acredita nisso. Mas a gente tem que fazer por onde? O conselho hoje que Paulo está dando é para mim e para você. É o que ele estava dando para Timóteo. Muda a sua maneira de viver. Muda as suas companhias. Ei, eu não sei quem são suas companhias. Deus hoje está falando comigo, com você. Cuidado com suas companhias. Será que são pessoas que vale a pena você ficar ligada com elas? Que está te dando crescimento? Ou está te ensinando os caminhos à morte? Caminho para o mal? Aqui, ó. E o conselho de Paulo para Timóteo era esse. Quando ele chega aqui, que diz assim, ó, oh, aleluia. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem o quê? A salvação que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Então você que é a coluna da sua casa, você está lutando por quem? Pela sua casa, pela sua família. Cada um de nós tem esse compromisso de lutar pela nossa família. Agora não se esqueça que só quem convence o ser humano é o Espírito Santo de Deus. Nosso papel é orar, é ajudar a vir para a casa do Senhor. Mas quem convence a nossa família, nossos amigos, os nossos amigos do trabalho, companheiros trabalhistas, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu lhe digo uma coisa: se nós mudarmos no setor de trabalho, na nossa casa, aonde nós estivermos, toda vez que alguém tiver alguma coisa, chama aquele irmão lá para orar. Chama aquela irmã lá para orar. Vai querer isso. Tem muitos, hoje, eu sempre ouço assim, hoje a pastora lá no meu trabalho, sempre quando a gente vai começar o nosso trabalho, as irmãs me chamam para a gente orar antes de começar o nosso trabalho. Lá onde eu vou, o pessoal estava me chamando lá para a gente orar antes, na hora do almoço. Sempre a gente está orando na hora do almoço. Irmãos, é tão gostoso acontecer isso onde você está, onde eu estou, onde você está, onde eu e você coloca a planta dos pés, aquele lugar se torna santo, abençoado. Pode o diabo até tentar, mas ele vai levantar para cair, porque as plantas dos meus e teus pés estão abençoando aquela terra, aquele lugar. Você tem que ser um abençoador e não um torturador. Você tem que ser uma abençoadora e não uma torturadora. Não um amaldiçoador, não uma amaldiçoadora. Nós temos a palavra, irmãos. Nós temos a palavra. E nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Porque nós temos que ser abençoados para abençoar. Se nós ficarmos por aí passando coisas diferentes, nós não fazemos parte de Deus. Porque se você for perguntar lá fora, todo mundo diz que é de Deus. Ninguém vai dizer que não tem Deus, Luísa. Todo mundo vai dizer que é filho de Deus.
mas eu não quero deixar você enganada nem enganado nessa noite. Não é. A palavra de Deus diz que filho de Deus é aquele que obedece e faz a vontade de Deus. Nós estamos aqui porque nós somos bonzinhos, não. Nós estamos aqui porque nós estamos lutando pela nossa segurança com Ele, para até Ele voltar, nós estarmos livres para subir. Nós estamos nesse mundo, mas Deus não quer que a gente faça parte dele. Deus quer que a gente seja diferente. Veja que aqui ele diz assim, olha só que coisa linda. Ele diz aqui, olha, muito sério, esse 11 e 12 ele diz: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, o que é que acontece? Com ele viveremos. Olha que notícia boa. Se sofremos também com ele, reinaremos. Agora olha que palavra o final do 12 diz para mim e para você. Viu aí? Como é que eu nego Jesus? Jesus vai continuar comigo. Filhinha, na hora que eu subir, você sobe comigo. Na hora que eu entrar lá, você entra comigo? Se você negou ele, como é que você vai subir junto com ele? Que contaminação é essa? De você estar por aí aprontando na hora que Jesus subir. Vem meu filho, vem minha filha. Não se engana não, igreja. Não fica por aí aprontando. Quando Jesus chegar, eu estou pronto, estou pronta, pronto. Se conserta. Diga como profeta. Se conserta. Se quiser ficar junto do Pai, quando Ele se apresentar e vir buscar a sua igreja. Amém? Louvado seja Deus. Veja que ele diz assim, ó: se negarmos, Ele também nos negará. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. O bom dessa noite é que ele diz que se nós deixar as coisas, se morrer com ele, veremos. Quando a gente morre para as coisas do mundo, nós viveremos para as coisas de Deus. Quem quer morrer para as coisas do mundo? Eu quero. Peça a Deus força para Ele tirar as coisas que nos atrapalham de seguir a Ele. Pastor Carlos Henrique vai subir agora, vai fazer essa oração em cima dessa palavra. Para mim, para você, para nós tomar hoje, é a tua consciência. Olha você aí, e Senhor, eu quero. Me falta força. Irmão, tem horas que a gente passa cada uma, né? Não, que não dá vontade não de você dizer, vou parar por aqui. Dá ou não dá? Imagine, irmãos, nós que estamos aqui direto, tem horas que, Jesus, mas temos que dar. Temos que renunciar, temos que lutar para vencer. Isso aqui, que se chama carne. Ou você luta para matar essa bichinha aqui nas coisas que nos afastam de Deus, ou o diabo bate palma todo dia, porque ele sente prazer quando nós fazemos a vontade de Deus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai celestial, Pai de amor, Pai querido, Pai, nós somos seres humanos, meu Deus. O apóstolo, meu Pai, nesta carta, falando a Timóteo, meu Deus, alertava das dificuldades, das lutas que ele ia enfrentar, meu Deus, até mesmo, meu Pai, até com outros irmãos ali, porque eles iam enfrentar lutas, meu Deus, lutas com falsos irmãos, com o pessoal da circuncisão, querendo, perseguindo eles, e ele aconselha ali, Senhor, porque... e fala a respeito de uma luta, e nós, meu Deus, sabemos que há uma luta, aqui foi falado, meu Deus, da luta do dia a dia, e temos que dar um bom testemunho, meu Deus, e é difícil, meu Pai, porque somos seres humanos, por
Por isso que ele começa o versículo dizendo: fortifica-te na graça, porque a graça, meu Deus, além dela nos perdoar, ela também nos capacita, porque ninguém consegue, meu Pai, fazer o certo, acertar, se a graça do Senhor não nos favorecer, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, venha nos agraciar cada vez mais, dá-nos, como Paulo orando, meu Deus, quando ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele disse que um mensageiro de Satanás tentou esbofeteá-lo. O diabo conhece a fraqueza das pessoas, conhece os problemas, conhece, meu Deus, o ponto fraco de cada pessoa, e ali, Senhor, ele veio para tentar abalar, para tentar prejudicar. E aí, Senhor, quantas vezes a gente, nós oramos assim, pedimos: Deus, por que o Senhor deixou a gente passar por isso? Por que a gente passou por isso? O Senhor não podia livrar a gente, para a gente não passar por essa situação. Mas aí o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, Pai, na nossa fraqueza, porque todos nós somos fracos, é que o teu poder vai nos aperfeiçoar. Então, meu Deus, vem aperfeiçoar a tua igreja, vem fortalecer a tua igreja, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, Espírito Santo, nós te pedimos, te agradecemos, agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Te aplaude a Jesus bem forte. Graças a Deus.